há 4 anos, mais precisamente em 2017. O último ano do seu mandato é o período de agosto de 2021 a agosto de 2022. Significa que está a menos de um ano para terminar o mandato. O discurso sobre o Estado da Nação, acabado de ser proferido, é formalmente o último. Sendo o último, é evidente que as esperanças do povo, já frustradas ao longo dos dolorosos 4 anos, ficaram ainda mais frustradas pela longa descrição de um país por todos desconhecido. Não ocorreu o despertar de novas esperanças, nem a restauração de ânimos, mas sim um discurso de despedida com a missão governativa não cumprida. O discurso em formato de um balanço quadrienal foi focalizado nos vários ou nas variáveis objetivos do seu programa de governação, o chamado PDN 2018-2022. Em Angola, vivemos um drama de governação, uma tragicomédia que seria sensato que introduzíssemos a nossa análise proativa do discurso sobre o Estado da Nação que Sua Excelência, o Presidente da República, acaba de proferir. Assim, começamos com a citação de um poema anônimo. O passado nos insultou, o presente nos atormenta e o futuro nos enche de inquietações. A governação atual do MPLA encaixa-se num passado que insultou os angolanos, num presente que é uma tormenta pungente e num futuro sombrio. É por isso que nós, mesmo não desejando sermos donos da verdade, profetizamos que a mudança que se impõe em Angola representa a única esperança, o único projeto de resgate de nossas vidas e da propriedade pública, prosperidade. O discurso sobre o Estado da Nação, proferido hoje por Sua Excelência, o Presidente da República, foi mais um insulto ao nosso passado, mais uma tormenta ao nosso presente e mais uma invenção de mentira colossal sobre o nosso futuro. Importa mais uma vez dizer que o país retratado não é conhecido pelas famílias angolanas. O governo saído das eleições de 2017 completa 4 anos do seu mandato, indo para o último ano. Não existe a melhor forma de julgar o presente senão pelo passado. Analisando os 4 anos de mandato do governo atual, e elegemos alguns eixos temáticos de importância capital para servirem de referência para aquilo que deveria ser o discurso sobre o Estado da Nação. Balanço econômico da governação de João Lourenço, PDN 2018-2022. O momento já não é de descrição, é de balanço sobre o que de concreto se fez, tanto o conteúdo plasmado no PDN 2018-2022, assim como naquelas atividades não previstas no PDN 2018-2022, mas que foram
realizadas. Todos os angolanos esperavam ansiosos não serem novamente atordoados por um discurso messiânico de dias melhores e sim assumir que a nação foi novamente adiada, a economia regrediu e a política igualmente colapsou ao longo dos 4 anos, que podemos considerar, política e economicamente falando, de uma verdadeira travessia do Mar Vermelho. Infelizmente, não obstante 2022 ainda ser um ano por percorrer, o mandato do presidente João Lourenço é marcadamente depressivo economicamente, porque repleto de pressupostos econômicos equivocados que tornaram a sua governação num falhanço estrepitoso. Quando se olha para as previsões que o PDN 2018-2022 faz em termos da principal variável macroeconômica, o PIB, constata-se que, em média anual ao longo do mandato, o governo de João Lourenço erra 4 pontos percentuais na previsão do crescimento econômico. Aliás, não devemos nos esquecer que, a quando da apresentação do seu primeiro orçamento em 2018, previu uma taxa de crescimento econômico de 4,9%, mas no final acabou-se terminando com menos de 0, ou seja, menos 2,1%. Foi uma margem de erro de 7 pontos percentuais naquele ano e tem sido assim para o mandato como um todo. Esses números dispensam qualquer comentário, porque revelam o aludido colapso econômico de Angola. Sendo o PIB uma variável representativa da geração de riqueza, o facto de ela ter assumido taxas negativas ao longo deste tempo diz-nos que estamos num processo sistemático de destruição da riqueza, geração de desemprego e aceleração da pobreza extrema. Isso explica muito bem a grande crise social que reina atualmente em Angola. A Covid-19 serve para justificar tudo? Foi o que ouvimos. O quadro a seguir, não obstante representar o ciclo político e econômico passado em 2013 a 2017, é propositadamente aqui apresentado para efetuar o argumento é propositadamente aqui apresentado para refutar o argumento oportunista segundo o qual a Covid-19 explica parte significativa do insucesso da atual governação, nada mais infundado. Aliás, o próprio slogan da proposta do governo do MPLA naquela altura, 2013-2017, é um reconhecimento disso mesmo e uma penitência, ainda que não sincera, crescer mais para distribuir melhor. Era o reconhecimento de todos os erros cometidos com a abundância petrodólares desperdiçada. Embora também aqui façamos o recorte de que o dito crescer mais para distribuir melhor na prática foi o configurar da acumulação primitiva de capitais e a distribuição desumana entre eles, é aqui onde podemos concluir que, sendo o PIB uma grandeza macroeconômica,
diz-nos pouco sobre o progresso social que deveria estar ancorado na justiça distributiva, na forma horizontal, para que o indicador de crescimento contido no slogan fosse mensurável e na felicidade do povo, como dizia o El Fariasmo. Pese embora o slogan fosse eloquente, está vazio de conteúdo no terreno prático até os dias de hoje. Durante o exercício do PDN 2013-2017, não houve Covid-19. Mas ainda assim, o desvio entre o programa econômico do MPLA, a execução verificada foi monumental, conforme atesta a tabela. Nesta altura, como é prática recorrente, o governo rapidamente conseguiu esquadrinhar e detectar o culpado naquela altura. A culpa habitava no baixo preço do petróleo, esquecendo-se que, quando o preço do petróleo disparou na vertical, foi ele que financiou o desvio do erário público, incluindo a já referida acumulação primitiva de capital. Ainda neste mesmo período, a média anual de desvio em termos de previsão de crescimento econômico foi de 6,5 pontos percentuais. Culpar a Covid e o período é persistir no erro de sempre. Não discutir as causas reais da crise econômica e social em Angola. Enquanto isso, este paciente chamado economia Angola vai se agravando porque tem recebido tratamento na base de um diagnóstico errado. Afinal, quais são as causas do aprofundamento da pobreza em Angola? Não é a Covid. Nós vamos apresentar o quadro que os jornalistas terão a oportunidade de consultar. Um país cujo PIB ou riqueza cresce a um ritmo igual ou inferior ao ritmo de crescimento populacional não tem como atingir o principal objetivo da política econômica, que é gerar riqueza através de um crescimento econômico acelerado a longo prazo, impulsionador do emprego e capaz de retirar as famílias da pobreza. Não poderíamos deixar de mencionar o drama cada vez maior do nosso povo, que todos os dias vê definhar o seu poder de compra com uma inflação cuja segunda revisão feita o mês passado pelo BNA alterou em mais de 10 pontos percentuais. Este indicador dos 18,7% passou hoje para 28%. Ao longo de todo o mandato atual, a economia tem refletido um acumular de pobreza ano após ano e de maneira bastante acelerada. Ao atual ritmo de crescimento populacional, calculado em 3,2% ao ano, a única forma de reverter essa situação é a economia gerar taxas de crescimento econômico significativas, acima de 3,2%, e por variadíssimos anos ininterruptos. Para tal, precisa-se, antes de mais, garantir-se reformas políticas e econômicas que propiciem ao país um marco institucional civilizado e que, por sua vez, determine a capacidade da economia a gerar poupança doméstica e pública,
acumular capital nacional e estrangeiro, acumular tecnologia de produção, incrementar os seus níveis de produtividade e ocorrer uma valorização natural dos salários como consequência. Infelizmente, está mais do que demonstrado que o MPLA não é capaz de implementar tais reformas pelo facto das mesmas conflituarem com o seu espírito de hegemonia de poder. Aliás, o maior paradoxo enfrentado pelo partido no poder resulta da aversão negativa que tem da tutela científica, preferindo a tutela política para a manutenção do seu poder e que a economia e as finanças sejam um combustível para se manter no mesmo poder, ainda que tal custe o maior sacrifício da prosperidade pública. Sucede que este dilema só pode ser ultrapassado com a alternância política, que uma vez regular, enquanto processo num país, consolida a estabilidade política fundamental para o processo econômico. Síntese da governação. Também num quadro, estamos aqui a apresentar dados. O quadro a seguir representa a síntese do mandato de João Lourenço através do PDN e expressa em termos de resultados o que logo no início, por via do desvio monumental entre as previsões de crescimento econômico do PDN 2018-2022 e a realidade, nos levou a afirmar que o programa foi um fracasso estrondoso. O que também logo de início chamamos e as variáveis objetivo da política econômica mostram, não só exprimem com toda a transparência e incumprimento dos objetivos esperados da governação, mas também evidenciam a trajetória oposta aos referidos objetivos que João Lourenço percorreu. Se não vejamos o seguinte, do ponto de vista da pobreza, João Lourenço prometeu reduzir a taxa de 36% para 25%. Contrariamente a isso, aumentou a taxa de pobreza para 41%, sendo que até 2022 tenderá a incrementar. De realçar que 41%, apesar de ser uma percentagem alta, ainda é baixa para a realidade que se vive em Angola, com muita gente a fazer dos contentores de lixo a sua fonte de abastecimento. É que o montante de pelo menos 550 kwanzas dia, isto é, menos de $1 por habitante, para determinar a taxa de pobreza é baixo e permite embelezar esta estatística objetiva ou fundamental. A questão que se coloca é, por exemplo, a seguinte: qual seria a taxa de pobreza se considerássemos 2.000 kwanzas dia por pessoa? Aquilo que é determinado pelo Banco Mundial como sendo o limiar da pobreza, abaixo do qual as pessoas estão em extrema pobreza. Segundo, em termos de desenvolvimento humano, João Lourenço prometeu operar transformações profundas, forte investimento na saúde, na educação e elevar o poder de compra das famílias
a ponto de retirar Angola da lista dos países de subdesenvolvimento humano médio para a lista de desenvolvimento humano alto até o fim do seu mandato. Sucede que, tal como se pode ver no quadro abaixo, continuamos na mesma posição e com mobilidade social descendente neste quesito. Como não devia deixar de ser, falou do emprego e tornou uma proposta bastante ambiciosa, sem, no entanto, importar-se sequer com as reformas políticas necessárias para viabilizar a economia. Prometeu gerar 500 mil novos postos de trabalho, quando, paradoxalmente, e segundo o semanário Expansão, só no ano 2020, o setor formal da economia perdeu 537 mil postos de trabalho. Sobre a educação e a saúde. Segundo as informações do Ministério da Educação, conjugadas com as informações do Unicef, Angola possui acima de 9 milhões de alunos na atual governação do presidente João Lourenço. Todavia, esse número poderia ser um ganho e um orgulho se houvesse qualidade de ensino. É na governação do presidente João Lourenço onde ouvimos um dos seus colaboradores no setor da educação, quando falava às câmaras da televisão pública de Angola, de que em Angola existe mais de 4 mil professores que não sabem ler nem escrever. Se tivermos em conta o rácio aluno-professor, e que muitos professores ensinam a mais de 300 alunos em várias turmas e períodos, se acharmos a média de 150 alunos por professor, então estimaremos que 4 mil professores que não sabem ler nem escrever são responsáveis por educar e instruir quase 600 mil alunos, nossos filhos. Então, seriam mais de 600 mil alunos que estão condenados a serem ensinados e educados no vazio. Para tudo agravar, existem salas de aulas ao ar livre, debaixo das árvores onde as crianças sentam por cima dos morros de Salalé, por falta de carteiras nas zonas rurais. Inexistentes verbas de manutenção permanente das escolas nas zonas urbanas. As escolas mais visíveis, até nas capitais provinciais, no geral, seus balneários não correm água. Nos seus recintos de recreação, não possuem condições para o efeito. Em muitas escolas, existem delinquência, uma tremenda inquietação para os alunos e encarregados da educação por falta de segurança, sobretudo no período noturno. Tal como a função governativa atual está desviada e desvirtuada, não poderá daí advir uma boa escola e uma boa educação de qualidade para as nossas crianças e outros estudantes.
O estado da nação angolana para o setor da educação são as constantes ameaças de greves por parte do corpo docente, devido às precárias condições em que trabalham, as sempre adiadas reconversões de carreira, bem como os pagamentos dos vários subsídios que lhes são devidos, reduzidas escolas de formação docente, baixos salários com elevado custo de vida, formação técnica deficitária, entre outros. Nas 18 províncias de Angola e seus municípios, não existe nenhum meio de transporte coletivo disponível para apoiar professores das zonas rurais que se deslocam dezenas de quilómetros de suas casas para a escola e vice-versa. O mesmo se diz dos estudantes e alunos que percorrem mais de 20 quilómetros diariamente no ir e vir da escola. Não existem transportes escolares, como não existem também condições econômicas e habitacionais para professores rurais. Os subsídios de isolamento e de risco são inexistentes. Existem nas escolas as práticas de destruição e furtos de mobiliário escolar por ineficácia da segurança escolar e consciencialização fraca dos alunos e encarregados da educação na gestão escolar conjunta. O presidente João Lourenço não disse que Angola não tem nenhuma universidade que esteja no ranking das melhores 300 universidades de África, o que representa grande desafio para buscarmos a qualidade competitiva no plano regional e internacional. Estamos todos conscientes que o desenvolvimento e o progresso social em tempo da globalização tem mais a ver com a educação e investigação científica do que acarretar o petróleo e vender. Porque o petróleo passa e acaba. É claro que o Presidente da República valoriza construir o edifício a partir do teto. Preocupa-se em inaugurar universidades numa província onde o ensino primário depara-se com a falta gritante de mais salas de aulas, professores qualificados, meios de ensino e materiais didáticos ausentes, milhares de crianças fora do sistema de ensino. Na verdade, as províncias quase todas não possuem grandes livrarias e as poucas existentes praticam preços astronômicos na venda dos livros, porque a governação do MPLA em 45 anos não promove o livro e sim a ausência dele. As poucas bibliotecas não possuem livros suficientes em quantidade e qualidade para atender a demanda. Ensino superior. Angola possui 40 instituições de ensino superior entre universidades, institutos superiores, ensinos, escolas superiores e afins. Existe uma gritante dificuldade de acesso ao ensino superior público. Por sua vez, a juventude universitária, afeta ao subsistema de ensino superior privado, ameaça sair às ruas em manifestações, reclamações e abandono escolar em massa por causa da subida dos preços das propinas. Por outro lado, anualmente centenas e centenas de estudantes são graduados em vários cursos e especialidades, porém,
o governo não tem capacidade de criar empregos para absorver essa mão de obra formada e desempregada. Cerca de 75% de jovens licenciados estão no desemprego. As famílias pobres não conseguem manter os seus filhos em escolas de ensino privado e não encontram um acesso facilitado para o ensino público. Enquanto a nação angolana se debate com as dificuldades da juventude em obter o grau superior de formação de qualidade, não nos surpreende que no discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente da República tenha pintado a nação com as cores de arco-íris para dessa propaganda ampliar a vã esperança de ser acreditado interna e internacionalmente. Sobre a investigação científica. Não pode haver ensino superior sem uma profunda investigação científica. As tecnologias, o desenvolvimento, o progresso social, a segurança pública, a segurança industrial, etc., precisam de se agarrar e sustentar-se na investigação científica, mas Angola dedica menos de 2% do seu PIB à investigação científica. A ministra do Ensino Superior recentemente declarou à ANGOP de que a Fundação Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico terá como missão implementar as políticas de ciência, tecnologia e inovação, gerir os meios financeiros do Orçamento Geral do Estado e outros provenientes de doações destinadas à investigação científica e desenvolvimento. Na mesma ocasião, esta individualidade declarou que o orçamento alocado para este setor é menos de 1%, significando que o fraco investimento ao setor da investigação científica é revelador do quanto Angola está recuada daquilo que o mundo se orgulha como seu patrimônio cognitivo, que é fruto da investigação científica, pesquisa e desenvolvimento. Como consequência, os meios, os bens que consumimos como fruto da investigação científica são todos aqueles importados dos países mais modernos. Saúde. Combate à malária. Todas as províncias de Angola registram um número crescente de mortes por malária. Em Angola, a malária constitui a primeira e a mais agressiva doença responsável por muitos óbitos em cada província. Em declaração à imprensa, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, disse que de janeiro a agosto deste ano, o país teve um registro de cerca de 6 milhões de casos de malária e pouco mais de 9 mil óbitos. Estávamos ansiosos que o presidente João Lourenço, no seu discurso sobre o Estado da Nação, confirmasse que a malária representa uma séria ameaça em Angola, quando na realidade o governo angolano diminui seu engajamento no combate à malária e outras doenças endêmicas, tudo por causa da Covid. Mas essas mortes por malária e outras doenças, sobretudo diarreicas, podem ser evitadas se o governo fosse minimamente responsável e sério em definir as prioridades estratégicas e valorizasse as políticas de inclusão. No discurso sobre o Estado da Nação, o presidente João Lourenço poderia ter anunciado que já foi
erradicado o mosquito que causa a malária e que Angola não tem mais problemas com a malária, pois o Jornal de Angola já previa esses anúncios há anos. A ministra da Saúde afirmou que a Covid-19 em Angola está a matar mais que a malária. E, em contradição à ordem dos enfermeiros, declarou que a Covid-19 não representa um perigo tão grave quanto a malária, a julgar pelo número de óbitos desproporcional de cada uma delas está a causar. O Sr. Presidente da República em nenhum momento disse no seu discurso sobre o Estado de Nação de que Angola há um número tão reduzido de enfermeiros que no rácio a cada enfermeiro corresponde o atendimento de mais de 50 pacientes dia. Não disse isso. Desde que começou em Angola o combate preventivo e curativo contra a Covid-19, a luta contra as doenças endêmicas deixou de ser prioridade. Saúde materno-infantil. Angola é dos piores países na região da SADC e em África no geral e lidera a lista de piores países do mundo em termos de cuidados materno-infantis. Daí que os dados disponibilizados pela Unicef revelam que a mortalidade materno-infantil em Angola continua a crescer e constitui grande problema de saúde pública. Pelo contrário, o subsetor de assistência materno-infantil se depara com a ausência de centros materno-infantis, sobretudo nas zonas rurais. Ocorrem os partos fora das unidades hospitalares, diminuída, se não eliminadas as campanhas de distribuição de redes de mosquiteiros, sobretudo nas zonas rurais. Isto agrava cada vez mais a mortalidade materno-infantil. O Presidente da República, no seu discurso sobre o Estado da Nação, ignorou a grande preocupação da sociedade angolana com a assistência materno-infantil. Gestão da Covid. Vivemos a crise da pandemia da Covid-19 desde 2020. Os governos inteligentes usam as crises como um grande motor de arranque para a criatividade, a inteligência estratégica e a inovação de rumos de prosperidade. Consegue-se superar graves crises quando o governo sabe produzir e que outros governos procuram para comprar e vender, ou seja, com grande invenção rumo à prosperidade. Consegue-se superar graves crises quando um governo sabe produzir o que outros governos procuram para comprar e vender. Ora, Angola até recentemente recebeu máscaras faciais em forma de doações, mesmo produzindo petróleo. E o material que fabrica as máscaras faciais é um derivado do petróleo. Não produz a maior parte dos insumos hospitalares e nem sequer fabrica testes rápidos da Covid-19, pois que são todos importados. O governo angolano não produz nem sequer o algodão que o seu país, e neste sentido, quando estamos para a crise
Em geral, não saímos dela tão facilmente porque os instrumentos de superar a crise são escassos em Angola. Assim, se justifica, lamentavelmente, que a pandemia da Covid-19 veio a destapar uma maré de novas oportunidades para os novos empresários da ordem de SAC, que junto do Executivo coligaram-se para a venda de bens móveis e imóveis, serviços e viabilizar a mercantilização da atividade social de saúde, com sobrefaturações absurdas, com os laboratórios estatais vendendo testes a preços exorbitantes. A estatística atualizada aponta que Angola tem mais de 62 mil casos de Covid-19, com mais de 1.500 óbitos. Esta tendência constata com os vultosos investimentos anunciados e temos a plena certeza que, devo repetir, esta tendência contrasta com os avultados investimentos anunciados e temos a plena certeza que a Covid-19 tem sido gerida com o mesmo espírito e sentido de oportunismo, aproveitamento e falta de transparência. A pandemia é obviamente uma ameaça global, mas a sua gestão tem sido, para muitos estados, instituições e indivíduos, uma situação que tem aumentado os níveis de corrupção, discriminação e exploração contra o povo. Em Angola, embora o governo tenha feito promessas de massificar a vacinação contra a doença, ainda temos sentido imensa distância entre o discurso e a prática. Combate à corrupção. Sobre o combate à corrupção, a governação do MPLA há 45 anos assenta seus métodos na corrupção, na falta de transparência na gestão da coisa pública, bem como na ausência total de prestação de contas ao povo. O Presidente da República, no discurso sobre o Estado da Nação, fez algum balanço de combate à corrupção em Angola, mas não nos disse o quanto tal combate falhou. Os discursos prenhes de promessas de combate à corrupção na prática, o angolano não consegue ver senão as lutas vingativas entre marimbondos, salalês e caranguejos. Os discursos retóricos com magros resultados na prática, porque embora fosse boa intenção combater a corrupção, que de resto o próprio governo já reconheceu como um mal que corroeu a sociedade angolana, o Presidente da República recuou gravemente na sua luta de combate à corrupção para zero, porque ele mesmo, para além de ser o produto político da corrupção eleitoral, formou-se na governação patrimonialista, e a corrupção é o método que o MPLA usa para se manter no poder, corrompendo os militantes de partidos adversários, corrompendo os cidadãos que pensam diferente e distribuindo as oportunidades econômicas por métodos e meios de corrupção. Por isso, combater a corrupção equivalia a combater-se a si mesmo. Nunca houve prestação de contas realmente transparente. A título de exemplo,
todos os anos, nós, a UNITA, temos cobrado para que o Executivo nos apresente todos os órgãos da administração, inclusive o setor empresarial público, todas as instituições de unidades públicas e demais pessoas coletivas subsidiadas e financiadas pelo OGE, que devem estar descritas no quadro demonstrativo de receitas e despesas realizadas para efeito de controlo e fiscalização. E todos os anos, dolorosamente, esta informação é-nos entregue de forma torpe. O clientelismo, a corrupção e o nepotismo adotados e disseminados por intermédio dos contratos públicos, que representam em média 20% da despesa pública do OGE, cuja predominância dos ajustes diretos e o regime de suspeição levantado pelos concorrentes ou concursados nos casos de concursos públicos representam um verdadeiro lamaçal àquilo que seriam as exigências da democracia econômica, que mais pede uma transparente participação e uma competitividade impecável, participação democrática dos cidadãos, produzindo os habituais monopólios, o que afeta a produtividade econômica, a qualidade democrática e, especialmente, a fé que as pessoas têm no regime democrático. E isto é muito grave para qualquer Estado, incluindo para aqueles que querem investir no nosso país. Deste discurso sobre o Estado da Nação, seria de todo pertinente que o Presidente da República anunciasse que a Assembleia Nacional irá voltar a fiscalizar realmente os atos do Executivo, para daí a sacar responsabilidades diretas no combate à corrupção, na promoção da transparência, sobretudo no setor público, e como do Estado patrimonialista, ancorado na corrupção que o MPLA criou, pudéssemos erguer em Angola o verdadeiro Estado democrático de direito. Mas o discurso sobre o Estado da Nação, infelizmente, foi muito enfadonho, sem apresentar os números reais em dinheiro recuperados no suposto combate à corrupção, o destino dado aos respectivos dinheiros, bem como os elementos concretos de mudanças na vida do povo, como fruto desse dito combate à corrupção. O presidente João Lourenço produziu o seu discurso, como sempre, como se um auxiliar do titular do Poder Executivo estivesse diante dos deputados a fazer um balanço do seu setor que dirige. Não conseguimos compreender como um presidente que se julga ser um combatente da linha da frente contra a corrupção aposta na adjudicação direta e na contratação simplificada para favorecer empresas de amigos e parentes nas contratações públicas. A governação do MPLA é, por natureza e por definição, uma governação corrupta e, como é pela definição, não se livra facilmente, não se livrará do seu método de sobrevivência política. Por isso,
Volvidos 4 anos da propalada luta contra a corrupção, nós nos interrogamos: quantos concursos públicos o governo atual promoveu com transparência a nível de Angola? Nenhum. Quantos milhões Angola recuperou no combate à corrupção e onde os encaminhou e fez concretamente o quê com o respectivo dinheiro? Nada. Ou não sabemos. Não nos disseram nada. As superfícies comerciais confiscadas a favor do povo, agora estão às moscas. O clamoroso exemplo é dos supermercados Quero, que dia após dia suas prateleiras ficam vazias. Ineficiência da gestão pública. Dizia-se que foram recuperadas fazendas a favor do Estado. Hoje olhamos para o país e perguntamos-nos: o que tais fazendas recuperadas estarão a produzir? Absolutamente nada. Apenas o que se fez é receber das mãos dos para os novos donos. E para o povo resta sempre o vazio de esperanças moribundas neste governo caracterizado por não fazer nada a favor do povo. O governo do presidente João Lourenço, durante 4 anos, esteve baseado em inaugurações, imaginações. Começou um projeto denominado Operação Transparência. Não se fez um balanço dos ganhos que tal projeto forneceu ao povo angolano, ou seja, Angola, concretamente, o que tem a apresentar como ganhos da Operação Transparência até hoje. Quem visita as 7 províncias onde a famigerada Operação Transparência mais incidiu, não tem nenhum resultado positivo nas vidas dos seus habitantes, como ganhos da operação. Pelo contrário, vê-se pilhagem, intimidação, ameaças, violações dos direitos humanos, como desde o princípio a operação se caracterizou. E tal operação aprofundou a relação poder entre o governo. Tal violação dos direitos humanos aprofundou as rixas entre o poder e os habitantes locais. Temos o exemplo de Cafunfo, onde os cidadãos, ao se manifestarem pacificamente no dia 30 de janeiro de 2021, foram respondidos pela polícia com um requinte de crueldade. Muitos perderam a vida neste dia. Houve também a chamada Operação Resgate. Resgatou-se o quê com essa operação no fim do mandato do dono? Só falta mais um ano. Não se resgatou senão a fome, a miséria, aumentou a tensão social e o descontentamento dos cidadãos. Contra todas as expectativas, como se de sonho o governo estivesse a acordar, pretende-se desesperadamente criar mais algumas províncias. Como não se discutiu em alguma lei no Parlamento, como não consta do PDN 2018-2022, a criação de novas províncias, então, não temos como avaliar a sua relevância, pertinência e urgência. Seja como for, isso irá ampliar o drama
e facilitar, evidentemente, o absurdo propósito de tal criação. Relativamente ao combate à pobreza, quer no Programa Nacional de Desenvolvimento PDN 2018-2022, quer na Agenda 2030, o principal foco é o combate à pobreza. Os indicadores todos apontavam para o combate à pobreza. Na prática, os programas inventados acima da hora e de forma desvariada para promover o delírio governativo são programas evidentemente deslocados daquelas agendas conhecidas que nunca saíram do universo dos papéis para a prática. Angola tem a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição. É um instrumento com indicadores e objetivos concretos, claros e mensuráveis, mas esse instrumento nunca saiu da teoria para a prática. Por falta de vontade política de distribuir corretamente o rendimento nacional, qualquer uma programação que aproxime a governação da justiça econômica vai deparar-se com favoritismo, clientelismo, subserviência, oportunismo e, no fim, os programas não se implementam. Nós não sabemos os beneficiários do projeto ou do programa Cuenda. Nas localidades onde se apresentou como estando a ser implementado, esse projeto não tem número de famílias verdadeiramente beneficiárias. É uma drenagem onde corre o dinheiro para os cofres de seus promotores. Não existe uma gestão transparente do Cuenda, como também o seu impacto real é invisível e, como tudo, os resultados são mais magros do que a mente que o concebeu. O mesmo se diz do famigerado PIM. Embora viesse a surgir com conotação eleitoralista para promover a ilusão ótica de que a vida faz-se nos municípios, hoje olhamos para o PIM, verificamos que é um instrumento de promover os pequenos burgueses do partido no poder. Os empresários que implementam os projetos do PIM são alguns governadores, administradores, que ao mesmo tempo são primeiros secretários do MPLA nos respectivos municípios e províncias, ou seus parentes próximos, ou ainda amigos dos seus ciclos de convívio político, partidário e familiar. Por isso, nem sequer a Assembleia Nacional está autorizada a fiscalizar o PIM. Então, a quantidade de arroz orçada em mais de 2 milhões de kwanzas, o povo se apoderou. Eu acho. Eu peço desculpa, acho que mexi aqui em alguma coisa. Misturei aqui algo. Continuando, o estado da nação atual é que mais de 20 mil angolanos fugiram à fome e à miséria decorrente da má governação do MPLA.
que aprofundou a pobreza extrema, sobretudo na região do sul de Angola, afetada pela estiagem, a fome, que produziu deslocados climáticos e se aprofundou devido ao cinismo e arrogância do governo do MPLA em procurar a todo custo silenciar os clamores do povo com propaganda mentirosa. Todas as políticas orientadas ao combate à fome seca no sul de Angola fracassaram devido à corrupção. O governo está a fazer um repatriamento dos angolanos antes refugiados na Namíbia. Ao invés de resolver o problema, o governo está a transportar os angolanos, trazendo-os novamente na miséria em que tinham fugido. Então, nesses moldes, o Estado da Nação que o Sr. Presidente proferiu em matéria de combate à pobreza é confirmar que a cesta básica está altíssima e os nossos salários, sobretudo dos funcionários, não cobrem nem 50% de necessidades mensais. Ou seja, com os proventos auferidos mensalmente, não se consegue cobrir a necessidade igualmente criada durante o próprio mês laboral. A pobreza nos últimos 4 anos da governação do presidente João Lourenço tem um respaldo concreto dia a dia na vida das famílias. Os angolanos que eram minimamente autossuficientes ficaram mais pobres. Aqueles que já eram pobres moveram para a pobreza extrema. O desemprego, sobretudo na juventude, é 10 vezes superior ao que era em 2005 para 2012. A partir de 2014, entrou a crise desencadeada pelo roubo do dinheiro público e a filosofia maquiavélica, utilitarista e acumulação primitiva de capitais e elevação de grandes famílias. Nós seguimos o presidente João Lourenço no seu discurso e, infelizmente, não ouvimos sobre as peças dos caminhões de arroz que vão caindo na província de Benguela e ontem até caminhões de trigo. O que deveria chamar a atenção do Presidente da República, porque só são indicadores de empobrecimento dos cidadãos. E tudo isso está a acontecer no seu mandato. O que significa que este mandato não é por acaso que está a ser amaldiçoado pela maioria dos angolanos. Esse povo faminto foi tentado a invadir os caminhões e a quantidade de arroz orçada em mais de 2 milhões de kwanzas, o povo se apoderou da mesma. É um ato, e a todos os títulos, reprovável, porque nem todos os pobres roubam, nem todos os necessitados roubam, mas o provérbio diz que a fome faz sair o leão do mato. Senhor Presidente João Lourenço, a sua governação desastrosa trouxe mais fome, mais mendicidade, mais miséria, mais roubo, mais rebeldia. Numa palavra só, podemos dizer, trouxe mais sofrimento ao povo angolano. Política de emprego e distribuição de oportunidades.
Existe em Angola um desemprego insuportável, sobretudo para a juventude. Por exemplo, quando se anuncia algum concurso público para o emprego e que muitos desses concursos públicos são malmente simulados porque pela corrupção as vagas já foram preenchidas usando métodos de nepotismo, clientelismo e favoritismo, sobretudo do cartão de militante, milhares de jovens, bem formados ou não, sem mais escolha de especialidade, afluem para os postos de candidatura de forma penosa. Durante a sua campanha eleitoral em 2017, o presidente João Lourenço prometeu 500 mil empregos, sobretudo à juventude, mas com as suas reformas encerrou mais de 60 mil postos de trabalho direto. Significa, prometeu 500 mil empregos, ao invés de dar tais empregos, ainda os diminuiu. Furtou de cumprir a promessa e agravou, destruindo os empregos que ele não é capaz de providenciar. Isto é, a maior parte das empresas confiscadas no âmbito da recuperação de ativos do Estado atirou para o desemprego milhares de jovens e muitos deles era o seu primeiro emprego. As empresas estrangeiras, muitas fugiram e outras temem investir seus dinheiros num país cuja governação não favorece muita segurança nem confiança aos investidores. Decorre daí o aprofundamento de desemprego por falta de oportunidades e novas iniciativas. Esperávamos que, com coragem, humildade, sentido patriótico, durante o discurso sobre o Estado da Nação, o presidente João Lourenço evidenciasse na sua alocução a situação deplorável, fruto da sua estratégia de uma governação que arrasta Angola para o abismo. Sua Excelência o Presidente da República está muito ocupado, ao contrário, a destilar ódio contra adversários políticos e adversários internos no próprio MPLA. E essa agenda da vingança e ódio está a arruinar a economia nacional, a democracia, os direitos humanos e o futuro de Angola. Assim, o Estado de Direito democrático em Angola, a UNITA afirma que lutou e seus melhores e valorosos combatentes tombaram para que Angola saísse do Estado monolítico de partido único e o regime que não reconhecia o povo angolano como titular de direitos. Desde 1992 subscrevemos a democracia e o Estado de Direito presente na Constituição de Angola, tendo entrado desde lá o multipartidarismo, e por esta via Angola tornou-se signatária da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Desde abril de 1992, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como outros tratados convencionais, acordos, pactos e protocolos específicos. Angola revelou até hoje indícios de um avanço em direção ao império da democracia. Mas a democracia e o Estado de Direito têm o campo
de testagem. É o dia a dia dos angolanos que devem exprimir suas convicções políticas, sua cidadania vibrante e nunca serem burlados nas suas escolhas partidárias, cívicas e afins no seu torrão natal. Embora a democracia angolana fosse desde já uma democracia tutelar, democracia controlada por um partido autoritário e que busca o totalitarismo e absolutismo medieval, ainda assim, durante alguns anos em Angola, houve sinais evidentes e, paulatinamente, a democracia caminhava. Desde que chegou ao poder, o presidente João Lourenço orientou expressamente os seus colegas e subordinados ao partido para, através dos órgãos de soberania, com destaque para o Tribunal Constitucional, perseguirem, estarem de plantão para neutralizar os outros partidos políticos, como se uma nova legislação apenas estivesse na gaveta do seu presidente João Lourenço. Assim, não temos democracia. Não temos democracia pelo facto de que o poder do MPLA em Angola está a ser transformado na terminologia do Dr. Marcolino Moco, e cito, num morro de Berlim, em que aqueles que estão dentro do poder não querem sair e os que estão fora estão proibidos de entrar. Esse castelo cercado de juízes militares que julgam, ou seja, de juízes militantes que julgam e deliberam nos tribunais e nas procuradorias de acordo com a sua consciência mais partidária do que patriótica, estão a amordaçar a democracia, a esvaziar o conceito de Estado de Direito Democrático e a instaurar na República uma monarquia informal do tipo absoluto, do que faz recuar 4 séculos atrás, século de Luís XIV, onde l'état c'est moi, ou dito em português, o Estado sou eu. João Lourenço quer se tornar o Luís XIV angolano, onde se intitula que o Estado é ele próprio, sob a liberdade de expressão. Que diríamos mais sobre a liberdade de imprensa e de expressão? Começaríamos e terminaríamos com uma e única frase. João Lourenço confiscou a Mídia Nova, que detinha a TV Zimp, o jornal O País, a Rádio Mais. João Lourenço confiscou a TV Palanca. João Lourenço encerrou a TV Record em Angola, encerrou a SIC Notícias e encerrou alguns canais da ZAP. João Lourenço orientou a TPA para não dialogar com o adversário político Adalberto da Costa Júnior e que o cortejo de ódio e ostracização culminou com a ceia de um lauto banquete do Tribunal Constitucional, o famoso acórdão do TC. Esse quadro marca a democracia sofrível que não se realiza com o poder judicial partidarizado e a comunicação social ao serviço do Partido Único. Para concluir, com um balanço
governativo tão desastroso e vergonhoso, percebe-se, e porque o Partido-Estado não tem nenhum interesse em discutir questões de desenvolvimento de Angola, porém, o que não se pode admitir é que tenha que chegar ao ponto de subverter, sem pejo algum, o papel das instituições num contexto de Estado de Direito democrático, tal como a Constituição da República estabelece. Sem o primado pela lei, falha tudo. Falha a liberdade de imprensa e a sociedade como um todo fracassa, particularmente em sociedades multiculturais como a angolana. Quanto maior for a diversidade, maior é a necessidade de se consolidar a democracia para se libertar a força criativa de cada indivíduo na sociedade. Só assim se acelera e se torna sustentável o processo de geração de riqueza, solução para a pobreza. Quando lemos com atenção a Agenda Angola 2030, concluímos logo que Angola 2030 é um convite à concórdia, ao progresso social e ao desenvolvimento econômico. Um convite dirigido aos cidadãos de todos os povos de Angola, aos patriotas de todos os partidos, às mulheres e homens de culturas, aos oficiais e agentes das forças de defesa e segurança e a todos os cidadãos. A Agenda Angola 2030 é a agenda da UNITA, é a agenda da alternância. É uma luz para a juventude martirizada, num ramo de oliveira estendido às autoridades do atual regime, um convite à parceria com as lideranças eclesiásticas, um manancial de oportunidades para os investidores e uma mensagem de hospitalidade e fraternidade a todos os que pretendem tornar Angola a sua pátria ou ainda a sua segunda pátria. Muito obrigada pela atenção. Nós aqui agradecemos pela presença de todos. Queremos desejar contar convosco em próximas ocasiões, pelo que desejamos a todos e a continuação do Além disso, vamos depois mandar para os vossos endereços eletrónicos o texto acabado de ser apresentado. Só que isso complica a casa do trabalho. Olha a hora. Mas até mais um minuto.